Trouxe alguns versículos de capítulo 11, versículos 7 até 15. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João: que fostes fazer no deserto? Ver uma cana agitada pelo vento? Sim. O que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Que trajam ricamente? Estes estão em casa, nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta. Sim, vos digo que é muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo de que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desses dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, esta é a prova, né? É este Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está aí, o próprio Jesus falou: ele estava lá 900 anos e chegou aqui. Ele, de vez em quando, Deus envia mensageiros para auxiliar na terra. Desde Moisés, ou até quem sabe antes, mas nós conhecemos a história de Moisés, e tem muitos profetas, e João, que é Elias, foi um deles nos anos 900 anos antes de Cristo. Ele viveu no tempo do rei Acabe e a esposa Jezabel, que não era nada boa. Quem lê o Antigo Testamento vai ver isso, né? E eles, aquele povo, adorava muito o Deus Abal. Então a crença do Deus único estava caindo por terra abaixo. Deus precisava de fazer alguma coisa. Como eu disse, que ele, de vez em quando, ele envia espíritos para ajudar no progresso, não só no progresso religioso, espírita ou de outras religiões. Ele envia muitos. Thomas Alva Edison inventou a lâmpada. C.S. Santos Dumont não inventou o avião. Quer dizer, são espíritos enviados para auxiliar no desenvolvimento da terra, quer ele material ou espiritual. Já imaginou no mundo com essa quantidade de gente, se as armas fossem uma espada, se os veículos fossem uma carroça, como é que seria? Então esses espíritos vêm de propósito para nos auxiliar, com a sua mente, com a sua sabedoria, mas muitas das vezes encontra-se pedra de tropeço, como naquele tempo. Quando a gente fala rei, a gente achava que era um rei tipo Lula, é o nome que está lá hoje, que domina o país inteiro, ou outro rei, que é um dos presidentes dos maiores países. Não, era um reinado pequenininho, de 2, 3, 4 mil pessoas. O que eles tinham de bom era o exército, e não tinha piedade, eles não tinham amor. Então naquele tempo, esse rei estava eliminando Deus, o único Deus. A força dele: ou você acredita no nosso Deus, ou você vai ser morto. Mas Elias estava ali, com Deus único, com Deus poderoso. E conversa vai, vem. Elias falou: vamos provar quem que é o Deus verdadeiro. Eles subiram para o monte, acenderam uma fogueira, colocou ali um animal, um sacrifício, sacrificou, e falou: agora nós vamos ver quem é, qual é o Deus verdadeiro que vai pôr fogo aqui. E aqueles profetas deles, do Deus deles, orou 2, 3 dias e pedindo para aquela fogueira acender, e nada disso, não acendeu. Aí veio Elias, orou a Deus,
E nisso cai. E antes disso, ele pegou vasilha de água e jogou lá na fogueira umas 2, 3 vezes para encharcar mesmo a água, as lenhas. Ele orou a Deus, Deus deu uma forcinha, né? Eu vou dizer assim, caiu um meteorozinho pequenininho, uma faísquinha e tudo. E aquilo incendiou, pegou fogo. O que fez Elias? Decepou mais de 400 pessoas, aqueles sacerdotes falsos. Mas Deus permitiu. Se não fosse aquela limpeza, aquele Deus ia vencer. Mas Deus nosso não veio para ser derrotado. Tá, ele cortou a cabeça. E depois como é que ele morreu? Perdeu a sua cabeça. Mas foi 400 por um, porque nesses 900 anos eu tenho certeza que ele veio muitas outras vezes, sendo enviado para consertar as coisas. Como veio Divaldo, como veio Chico, como veio Kardec, são missionários para levar adiante a missão do amor. Aquela gente era pedra de tropeço. Eles foram eliminados. Quer dizer, 400 não é nada aqui no Brasil, vamos dizer, mas naqueles paizinho, naquele pedacinho pequenininho, veio outras pessoas. Veio Sansão, que eles falam que ele falhou. Ele não falhou. Ele não falhou. Ele veio para destruir, para matar a cobra, que era o rei dos filisteus. Ele veio com aquela paixão por Dalília, etc. Ele foi lá e derrubou tudo e caiu em cima de todo mundo. Quer dizer, os filisteus acabaram naquele tempo. Foi pecado? Se podemos falar assim, não. Porque esses filisteus também mandavam, eles sacrificavam, maltratavam os judeus. Então foi preciso eliminar. De vez em quando tem que eliminar. Deus sabe o que faz. As pandemias, por exemplo, nós não podemos julgar. Eu conheço pessoas que no meu modo de pensar eram maravilhosas, mas ninguém é inocente aqui, ninguém é inocente. Nós estamos aqui por alguma coisa. Mas por que aquela gente foi levada pela pandemia? Eu não sei responder. Mas eu acredito piamente no amor, na bondade, na justiça divina. Houve um motivo. Como houve outros. A lepra, né, o rancenismo, durou mais de 2000 anos. Será que aqueles que morreram de lepra eram inocentes? Será que não seriam pedra de tropeços? Não iam atrapalhar essa evolução espiritual? Ia sim. Deus sabe o que faz. E muitas das vezes a gente blasfema. Eu sinto uma dor, sinto uma doença, alguma coisa, falo, Deus, mas eu não mereço isso. Se Deus falasse, ele ia dizer, merece, meu filho. Senão eu não faria isso com você. Isso é bênção que eu estou te enviando. Uma morte em massa é bênção que Deus está enviando para os justos. O próprio Jesus falou, eu não vim pelos justos, mas pelos pecadores. E Elias fez o que fez, reencarnou várias vezes, veio como João, fez o trabalho dele. Arrependei-vos, dizia ele, porque é chegado a hora. Muitos arrependeram, muitos não. Tem um dos meus livros que conta um personagem pelo nome Nova, no feminino. No tempo de Jesus, ela não conheceu Jesus, foi atrás até Jerusalém, chegou lentinha, morrido, chegou tarde. Mas ela conversou com os discípulos e se entregou, largou tudo. E nós estávamos lá. Hoje ela está lá em cima. E nós estamos aqui, patinando. Emmanuel, Públio, a esposa dele, Lívia, se entregou, foi morta com os leões. Hoje Lívia está nas grandes alturas. E Emmanuel está engatinhando. É claro que está muito acima de nós. Só o trabalho que Emmanuel fez através do Chico não tem comparação. Mas entre Emmanuel e Lívia, a distância é muito grande, porque ela se entregou.
E nós aqui, nós já nos entregamos a Jesus? Como é que é entregar? É fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? Fazer todo o bem possível. Não saber a mão direita o que faz a esquerda. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos deixando um pouco da nossa vida física para viver com ele, para fazer alguma coisa por ele? João Batista falou a pura verdade para Salomé, para outros mais, para Herodes. E a Herodes velha mandou matar porque ele estava conversando demais. Não é que a gente tem que conversar demais, mas a gente tem que ide e pregai esse evangelho, disse Jesus. E nós continuamos de braços cruzados. Antes tinha que ter papelzinho, mensaginha para entregar. É claro, aqui pode ter, mandar para o outro, tinha que pôr no correio. Hoje tem o WhatsApp, você envia um monte de mensagem para as pessoas. Aí as pessoas enviam um monte de lixo para as pessoas. Vamos usar bem essa oportunidade que Jesus nos deu de comunicarmos até do outro lado do mundo. Como o avião foi inventado para transportar pessoas, mercadoria, eles pegaram armas e colocou ali em cima. Quer dizer, usou mal. Descobriram a pólvora para abrir caminhos, eles fizeram bombas. Aí agora veio o celular, essa maravilha, para usar, para comunicar bem, eles usam lixo e jogam em cima das pessoas. Então, eu perguntei, o que nós estamos fazendo? Vamos usar bem desse progresso que o Cristo nos deu. Vamos trabalhar para o bem, estender as mãos, fazer todo o bem possível. Não é tão difícil, não. Se estão aqui, é porque ouviram o que Jesus disse: aquele que não deixar o seu pai, a sua mãe e o seu irmão para me seguir, não é digno de mim. Nós deixamos o conforto do sofá, a novela, seja lá o que for, a cozinha para arrumar alguma coisa, largou em casa. Estão aqui. Podia estar no sofá, tranquilo, estão aqui. Essa é a vantagem. Mas o que mais, além de deixar o lar, vir à casa espírita, se a gente não aprender o caminho? Porque não se tira de onde não tem. O que vai acontecer daqui um pouquinho é o estudo. O que é o estudo? É o desenvolvimento. Quantas pessoas vai no centro, os mentores dizem, você tem que desenvolver. Logo ele pensa, nossa, eu tenho que receber espírito, ou eu tenho que escrever livro, ou eu tenho que ser vidente. Isso não é desenvolver. Isso é o que vem depois. Digamos, entra na medicina, estuda aqueles 6 anos, agora eu vou fazer a residência. O trabalhar, ser o que for psicólogo, é a residência. Mas primeiro a gente tem que formar. E se forma nos 5 livros básicos da doutrina espírita. 2, não que os outros sejam menos importantes, isso no meu entender. O Evangelho, segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos. Ah, como eu amo o Livro dos Espíritos. Então isso nós estamos na faculdade, nesses 6 anos, estudando, aprendendo. Aí quando a gente aprender, aí nós vamos fazer a residência. E quem que vai escolher essa residência não somos nós não, são eles. Olha, a sua mediunidade é mais própria para vidente, para isso ou para aquilo. É eles que vão decidir. E as coisas vão fluir. Mas nós temos que estudar. Nós temos que sair com a sacolinha, pedir alguma coisa, ajudar os outros. Está todo mundo bem vestido. Mas tem gente que não tem roupa. Todo mundo calçado. Tem gente andando descalço. Todo mundo vai para casa. Tem gente que está morando debaixo de um lona. Será que a gente não precisa orar pelo menos por essa gente? Orar por aqueles países em conflito, Ucrânia, Rússia, lá no Oriente Médio. Eu brinco, né? Eu falo que foi praga de Jesus o Oriente Médio, né? Isso é brincadeira.
Mas naquele dia que ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e recusaste. Porque na verdade eu vos digo que jamais haverá paz até que volte o Filho do Homem. Está no Evangelho. Eu falo que foi uma praga. Não, ele sabia que ali era um lugar de espírito menos esclarecidos. São filhos de Deus, mas nós somos privilegiados. Nós já não temos aquele Deus carrasco que condena. Nós já eliminamos o inferno. Nós já descemos Jesus da cruz. Nós já matamos a morte, ela não existe. É claro, o dia que chegar o dia da gente, a gente vai sofrer e tudo, porque tem parente, tem amigos, tem uma porção de coisa. Mas do outro lado tem também. Nós temos que desenvolver o nosso conhecimento. Quando for fazer a caridade, que não saia com a mão, que faça outra. Vamos usar bem o nosso verbo, a nossa boca. Saber usar os nossos ouvidos. Às vezes chega ali no portão, um menino cai de bicicleta. Quando chegar lá na UFO, ele já quebrou a perna, já quebrou o braço. Nossa, você viu o menino? Machucou, ele arranhou tudo, aí conta para o outro. O outro, nossa, ele parece que ele quebrou a perna. Aí conta para o outro, nossa, ele quebrou a perna. E aquilo vai aumentando. Para! Isso chama-se comentários ou fofocas. Para com aquilo. O espírita tem que saber conter a tua palavra. Você tem que saber guardar dentro de você. Não empurrar para frente aquilo que é doloroso, aquilo que não é bom. Vamos segurar por aqui. E é assim. Quantas coisas que existe que a gente vê, que vamos ver, apurar a verdade, mas nada daquilo. Tudo aumento, tudo mentira. Tudo. O espírita tem que observar isso. O verdadeiro espírita, ele tem que ter moral. Moral. Não é esse moral de autoridade, nada disso. Não sei se eu contei do Mahatma Gandhi. Se eu contei, eu vou repetir. É pouquinho. Uma senhora chegou perto dele e falou: Sr. Gandhi, o meu filho está comendo muito açúcar, muito doce. O senhor tem força, fala com ele. Ele falou assim: olha, daqui 15 dias você volta e eu vou falar com ele. Ela foi embora, esperou os 15 dias. Chegou lá, trouxe meu filho aqui. Ele olhou no menino, fez um carinho e falou assim: meu filho, você tem que parar de comer açúcar. Você não pode comer açúcar. A mãe perguntou: escuta, mas o senhor esperou 15 dias só para você falar isso? Ele falou assim: não, é porque aquele dia eu comia muito açúcar. Então naquele dia em diante eu parei. Agora eu tenho autoridade para falar. Autoridade é: não faça isso porque eu não faço. Aí a gente é bom demais de apontar o dedo para os outros. E tem mais 3 apontados para a gente. Autoridade é a gente não fazer aquilo que não devemos fazer, para a gente ter moral para ensinar os outros. Aonde está escrito: hipócrita, tira primeiro o argueiro do teu olho para você ver claro. Argueiro é cisco. Para você ver claramente, tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou corrige primeiro as tuas faltas, para depois você ter autoridade para corrigir as faltas dos outros. Ninguém aqui é perfeito, nós não vamos morrer perfeito, mas nós podemos ir muito melhores, muito melhores. Como? Uma palavra fácil de falar, difícil de executar. Renúncia. O espírita deve renunciar a uma porção de coisas. Ele não tem que enclausurar, mas ele tem que renunciar. Tem que renunciar, ele precisa, para que ele tenha moral ou autoridade de ajudar as pessoas. E nós não temos. Nós falamos para os outros fazer isso, mas nós não fazemos. Por que que Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém era maior do que João Batista? Porque ele vem de longe trabalhando, uma vez com um título que a gente não sabe. Eu não sei a história dele, eu sei Elias e João Batista, e tenho certeza
que depois de Jesus, João Batista já esteve aqui conosco uma porção de vezes. Ele é um servo de Deus, embora que nós somos também, de acordo com a nossa capacidade, porque Deus não coloca fardo pesado em homem fraco. Ele vai nos dar a missão. Ah, mas quem sou eu para ter uma missão? Todos nós podemos ter, de acordo com a nossa capacidade. Uma mãe criar um único filho com amor é uma missão. Um pai tomar conta de uma casa, correr lá, buscar recursos, trazer para dentro de casa para manter a família, é uma missão. Missão não é apenas grandes coisas. Existem as grandes, existe a nossa. Agora Deus nos dá a missão de acordo com aquilo que nós somos capazes de fazer. Não vamos engrandecer com isso, porque a humildade está em primeiro lugar. Eu fico olhando, lembrando o Chico, eu fui lá muitas vezes, graças a Deus, eu tive esse privilégio. Conversando com ele, ah, meu filho, eu não sou ninguém, eu sou um cisquinho de Deus. Se ele não era ninguém, era um cisco de Deus, o que sobra para nós? Nós somos o átomo do átomo do átomo do cisquinho dele. Mas nós somos gente, nós somos espírita, nós somos trabalhadores, nós temos o dever de estudar, o dever de formar, de ajudar. Porque a doutrina está crescendo, mas eu vejo que ela está crescendo às vezes com coisas tão erradas. Tem médiuns que deixam muito a desejar. Fala coisas que, meu Deus, isso, eu não aprendi isso na doutrina espírita. Agora, se a gente estudar para valer os livros básicos, a gente vai ser verdadeiros médiuns. E muitos vão formar e não precisa exercer, não precisa ser psicógrafo, não precisa ser isso, não precisa ser aquilo. Simplesmente um trabalhador. Porque alguém vai bater na nossa porta e vai dizer que está apavorada porque está acontecendo um problema X ou Y. Nós vamos ter conhecimento para orientar aquela pessoa dentro da doutrina espírita ou dentro do cristianismo. Nós vamos ter moral. Uma pessoa frequentava um lugar por aí, ela estava brigando muito com o marido, aquela coisa, ela foi lá tirar orientação. E aquele médium, ou aquela médium, falou, não pode deixar, você já cumpriu o seu dever com o seu marido, pode levar a sua vida que você já cumpriu. Vocês acham que cumpriu? Não. Faltou o amor perdão, faltou o amor tolerância, faltou o amor diálogo, faltou o amor esperança. Aonde existe isso? No Evangelho. Nós temos que perdoar 77 vezes, Senhor? Não, 70 vezes 7. Lá não aconteceu. Por que há a família? Para um ajudar o outro. Essa união de dois espíritos com pensamentos diferentes ou com coisas não boas do passado. É o resgate, prova e expiação, é o nosso mundo. Então eu aconselho, leia, estude, trabalhe, do jeito que te for possível. Mas o fulano faz isso, ou ele faz isso, eu só dou conta de fazer isso. Nós não vamos exigir que uma criança carregue essa mesa, mas um adulto consegue. Um dia ele vai crescer, ele vai conseguir também. Não é difícil, só precisa de esforço. É o que vocês fizeram, senão não estariam aqui. Renúncia. Mas é difícil. Ou uma pessoa em casa falar que ele está pensando em ser médico, que ele quer estudar, a primeira coisa que eu falei, ó meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar 50% da sua vida e do mundo. E você tem que estudar, querendo ou não, você tem que estudar. A renúncia. Tem dia que ele fala, oh meu Deus, eu tenho que ir ao centro, estou cansado, e passei por aborrecimento. Deixa ali, aquilo ali e vai. Porque nesse momento, quando nós estamos aborrecidos, quando os problemas estão acabando com a gente, é que nós temos que buscar força. É de mim? É dos dirigentes da casa? Não. É de alguém que está aqui conosco. A casa está muito mais cheia de espíritos trabalhando
do que os próprios encarnados. Há um número maior ainda de espíritos necessitados que vieram para cá. Há dois espaços aqui, o físico e o espiritual. Há eu aqui e há outros ali fazendo preleção para aqueles espíritos que estão chorando de arrependimento. Por que eu não mudei? Por que eu não me entreguei a Jesus? Para que entregar a Jesus é coisa de evangélico. Não é não. Nós temos que nos entregar a Ele. Mas se entregar a Ele, nós não temos que abandonar tudo, igual está escrito. Quem não deixar o teu pai, a tua mãe e o teu irmão para me seguir, não é digno de mim. É deixar no sentido de deixar um pouco de lado. Isso aconteceu. Deixou o pai, a mãe, o irmão, a irmã e veio aqui para seguir Jesus. Estamos aqui. Nós vamos levar algum benefício físico? Talvez sim, talvez não. Mas o benefício espiritual pode ter certeza que ele virá. Nós vamos receber em forma de bênçãos. Vai nos dar força para a gente carregar a nossa cruz. Vai guiar os nossos caminhos. Vai nos defender de espíritos não bons. Eu nunca falo espíritos maus. Nem o Chico falava, não bons, menos esclarecidos. São os nossos irmãos. E esses menos esclarecidos, alguns deles estão aqui, ouvindo, não a mim às vezes, na sala de aula, arrependidos, chorando, com aquele tanto de interrogação: por que eu não ouvi o padre, o pastor, no centro espírita? Que aqui não tem espírito espírita, não. Tem nada a ver, são espíritos, simplesmente são espíritos. E aqui é a escola deles. Em todos os centros são escola, mais para os espíritos do que não. Os mais antigos, não estou vendo ninguém aqui, só eu mesmo, mas muita gente lembra que de primeiro tinha assombração demais, coisa horrível, jogava pedra no telhado, você ia lá, não tinha nada. E por quê? Porque não tinha centro espírita, os espíritos ficavam perdidos. Me ajuda? Ninguém ajudava. Ninguém ajudava. Aí começou a pingar um centro aqui, outro ali, esses espíritos vão levar para o centro, lá eles esclarecem e acabou a assombração. A única aqui hoje sou eu. Mas eu não faço muito mal para os outros, não. Então, gente, vamos trabalhar. Vamos fazer igual Elias. Não é matando, é provando a presença do Criador em nós, em todos nós. É provando o trabalho de Jesus do amor e da caridade. Esse é o nosso dever. Jesus diz: sede perfeito como perfeito é o nosso Pai. Sede futuro. Mas para a gente chegar no futuro e ser, é preciso começar agora, renunciando a uma porção de coisas. Não é fácil. Eu vou chegar lá. Nós vamos chegar lá. Se Deus criou todos os seus filhos simples e ignorantes, Ele criou Jesus também simples e ignorante. Mas será? É claro. Se Ele criar ele puro, então Ele não é Deus, Ele não é justo. Onde que está a justiça? Cria um santo e um não. Mas quando? Segundo a ciência, a Terra tem mais de 4 bilhões de anos, quase 5. E está escrito: antes do mundo existir, eu já existia. Ele é novinho, não é? Quantos bilhões de anos? Mas ele foi criado simples e ignorante. Se ele chegou, nós vamos chegar. Daqui quantos bilhões eu não sei, mas vamos. Nós só não chegaremos se a gente sentar na beira do caminho e se entregar ao comodismo, não querer estudar, não querer trabalhar, não querer... Isso, aí nós vamos atrasar. Porque Deus não criou nenhum de seus filhos para se perder. Eu não vou me perder, nós não vamos. Nós vamos à luta, vamos trabalhar. Continue aqui. Sabe qual que é o melhor centro espírita que tem aqui em Uberlândia? Quer saber? Aquele que a gente sente bem dentro dele. Tem gente que sai daqui e vai no outro centro, lá no outro bairro. E tem muita gente aqui que saiu de lá, não é? E está aqui. Como é que chama o bairro lá? Vocês? Quem que é lá do Planalto? Que veio de lá hoje? Ninguém? Olha lá.
Então é assim, aqui para vocês é o melhor, é aqui que você se sente bem. E sei que aqui tem um estudo. Então vamos aprender. Vamos passar na prova, porque o nosso maior professor chama-se Jesus. E a este Jesus que nós agradecemos por esses momentos. É a espiritualidade que nós agradecemos por nos dar a oportunidade de vir até nós, para nos orientar, para nos dar energia. E nós pedimos a Jesus que envie os teus servos nesse instante, para abençoar cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Que eles recebam a luz do Espírito da verdade, que eles recebam a paz de Deus e de Jesus. E obrigado, Senhor, obrigado a todos vocês. E até a próxima.